aproveitando esse momento tão especial dos nossos baraques, eu vou lhes pedir uma intercessão especial. Nos coloquemos de pé, por gentileza. Um companheiro nosso por nome Jorge Domingos, pastor Jorge Domingos, congregou ali no Jardim Resende, em outras localidades. Quem conhece Jorge Domingos? Não está bem de saúde. Então nós vamos orar agora em seu favor, clamar a Deus pela sua saúde. Amém, meus irmãos? E a seguir, também gostaria de confirmar com todos os dirigentes presentes que os senhores receberam nessa noite um exemplar do estatuto atual dessa igreja, para conhecer, entender melhor o funcionamento da igreja, e também receber um exemplar da Agenda 2026. Confere? É isso que os senhores receberam durante essa quinta e sexta-feira. Confira se não há nenhuma incoerência na anotação. É o plano para 2026. Amém, meus irmãos? Já está aí com os senhores. E aí, os senhores passarão isso à frente, para que os ASAFs e demais eventos não tenham nenhum conflito com a sede da igreja. Muito bem. Vamos clamar ao nosso Deus. Quero pedir aqui, pastor Sebastião, faça a oração em favor do pastor Jorge. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Querido Deus e Pai maravilhoso, é no nome de Jesus, estamos apresentando a Ti o Teu Filho, pastor Jorge, Senhor, que se encontra enfermo. Pedimos a Ti, a igreja, nesta hora está orando, intercedendo pela sua saúde, Deus. Que o Senhor visite ele agora ali no Teu lar, aonde ele estiver. Coloca as mãos, Senhor Deus, e dá saúde ao Teu Filho, Senhor. Seja tudo para a Tua glória, para a Tua honra. Nós oramos a Ti, crendo, Senhor, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aos Gálatas, capítulo 2, e vocês já vão se assentar. Verso 20. Vamos ler juntos. Gálatas 2, verso 20. Eu peço que vocês orem pelo pastor Almir, que vai viajar daqui a pouquinho para Santos, e vou terminar a tempo do senhor viajar em paz, viu? Deus abençoe. Obrigado por ter ficado aqui. E está viajando também pastor Renato. Ore pela sua viagem. Amém, meus irmãos? Gálatas 2 e 20. Vamos ler juntos? Bem forte, hein? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tem alguém do seu lado? Vamos orar. Vamos interceder agora por esse irmão. Sabe o nome dele? Sabe o nome desse irmão? Ore por ele. Querido da nossa alma, que bom estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor, diante da palavra do Senhor, para mais uma vez estarmos sendo preparados para a obra do Senhor. Tu conheces, ó Deus, a nossa limitação, incapacidade. Por isso aqui nos apresentamos, Pai Celestial. Pedimos a Tua bênção sobre a igreja querida, a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, sediado aqui em Pindamonhangaba. Cuida dos Teus filhos que estarão viajando, que estão viajando, daqueles que estão ausentes em tratamento médico, nosso Pai Celestial, dos planos aqui anunciados, dos projetos em andamento, nosso Deus, dependemos do Senhor. Assim, Eterno, nós pedimos e nós agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Estudar Jesus
durante um ano inteiro, será uma ocupação magnífica dessa igreja. Uma ocupação que será marcante na vida de todos nós. Vamos adentrar todos os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, de Atos dos Apóstolos, do livro do Apocalipse. Onde Jesus falou, nós vamos passar em 2026. Você pode adorar a Deus por isso? Todas as suas falas vão ser meditadas por esta igreja durante um ano. E nos aspectos de ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, e com tudo isso, repartir Jesus. Compartilhar a respeito do Senhor Jesus. Uma primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para os irmãos é o que Paulo escreveu aos Gálatas 2 e o verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto de partida. Cristo vive em mim. Dá para essa igreja gritar isso? Cristo vive em mim. Isso é revolucionário. Isso é extraordinário. Ter essa compreensão de que não andamos sozinhos. Não estamos sós. Não. Estamos muito bem acompanhados. Cristo vive em mim. E isso vai afetar a nossa vida particular, a nossa vida familiar, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida profissional, todos os aspectos de nossa existência devem ser afetados por essa realidade que às vezes pode passar desapercebida. E isso se percebe melhor quando vivemos momentos de dificuldades, que parecemos desamparados, sem uma resposta, sem saber o que fazer. Então, vamos passo a passo demonstrar isso para os irmãos. A primeira coisa que nós devemos entender é que a vida cristã é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Isso é vida cristã. Se alguém deseja experimentar o que é vida cristã, precisa entender sobre Jesus. É Jesus vivendo em nós. Isto é fundamental para todos nós. Então, baseado nisso, nós devemos estabelecer uma prioridade na nossa vida. Vou ser bem resumido aqui essa noite, porque vamos ter um ano para tratar desse assunto. Então, o que nós devemos entender como novo crente, ou crente já vivido há tanto tempo, é que nós devemos ter uma prioridade em nossa vida como crentes. Então, duas coisas não são prioridades. Essas duas coisas são situações mais prejudiciais. A primeira, ser um cristão não é ter uma lista de tarefas para fazer todo dia. Ser um cristão não é isso, porque isto te levará a um peso esmagador, insuportável, que você não poderá conduzir sozinho. E a segunda coisa que alguns utilizam para resolver esta primeira é tentar ser um gerente da sua vida espiritual e, de alguma maneira, usar algum sistema, alguma estratégia para que a sua vida seja uma vida cristã. Mas nenhuma e nem outra afirmação funcionará. Você estará se encaminhando para um desgaste, um esgotamento em pouco tempo. Então, a primeira tarefa que nós devemos realizar é esvaziar-se de toda a nossa iniciativa para tratar da nossa espiritualidade,
da nossa vida espiritual. Esvazie-se daquilo que você pensou a vida toda se tornar cristão pelos seus próprios feitos. Assim, a vida cristã é Cristo em nós, é Cristo em nossa vida, com tudo aquilo que Ele é, que Ele sabe, que Ele pode. Bendito seja o nome do Senhor. Aos poucos a gente vai absorvendo esse entendimento. Então, em primeiro lugar, disse Jesus, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Uma informação importante. O reino de Deus, na verdade, não é uma localização geográfica. O reino de Deus é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, buscai antes de tudo Jesus, no seu dia a dia. Na hora que você acordar, você já tem que pronunciar uma palavra de gratidão. Senhor Jesus, abri meus olhos e agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui, dentro de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Esta afirmação, embora você esteja passando até uma tempestade, não importa, você vai entender isso aí. Você deve declarar no início do seu dia: Senhor Jesus, eu te agradeço, mais um dia o Senhor me deu, e o Senhor está bem aqui, dentro de mim, para dirigir meus pensamentos, minhas palavras, meus atos, meus projetos, meus negócios, minha família, tudo que diz respeito à minha vida, o Senhor cuidará muito bem. Bendito seja o nome do Senhor. E a partir do momento que você faz essa declaração inicial, saiba de uma coisa: você chamou a atenção do próprio Deus para a sua vida. E aqueles que chamam a atenção de Deus para a sua vida, pode ter certeza, terão um olhar dedicado de Deus sobre você. Bendito é o nome do Senhor. A partir do momento que você reconhece essa presença, essa companhia diária, você esteja certo que Ele te acompanhará. Não me importa se você amanheceu com grande dificuldade financeira, com dificuldade de saúde, com o enfrentamento de um relacionamento, com uma disputa, que seja qual for, não importa nada do que está acontecendo. Este é o momento inicial do seu dia. Não é para levantar xingando, murmurando e reclamando. É para levantar fixando esta verdade. Jesus, o Senhor está bem aqui, dentro de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Esta declaração vai promover uma outra maneira de viver no seu dia. E você perceberá isso, realizará o que Paulo diz aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Atenção, esta declaração não significa ser um covarde que não quer assumir a responsabilidade. Não significa que você está recusando-se a fazer o seu compromisso como cristão. Longe disso. O que significa, na verdade, é que todos esses compromissos e realidades que você vai viver durante o dia, você já chamou aquele que é tudo, que tem tudo, que pode tudo, que sabe tudo e que terá a resposta passo a passo no seu dia. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é fundamental. Estive esses dias em um velório e alguém disse naquele velório, eu achei muito interessante. Disse: quando um ente querido nosso morre, ele não está mais entre nós, mas ele passa a ficar dentro de nós. Me pareceu razoável essa afirmação, que a gente carrega
na mente aquela pessoa todos os dias, apesar de já não estar entre nós. Ora, se isso acontece com os nossos parentes, com os nossos amados, com aqueles que partiram, imagine quando se fala daquele que quer viver em nós. Bendito seja o nome do Senhor. É muito poderoso nós temos essa atitude nova na nossa vida. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem chamamos a atenção com essa declaração, certamente se comunicará conosco. E como isso acontecerá? O Pai, por assim dizer, é aquele que vai manifestar a sua vontade para nós. Mesmo no começo desse dia, o Pai já vai deixar indicado qual é a vontade dele para você. Mas como ele faz isso? Ele faz isso através do Verbo, porque a vontade é uma coisa que está dentro do Pai. E como é que o Pai passou a sua vontade para nós? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Para que Deus o Pai comunicasse a sua verdade, a sua vontade e a sua verdade, ele se utiliza do Verbo, e o Verbo é Jesus. Amém, meus irmãos? Mas assim como nós, quando nós queremos falar com alguém, nós temos a vontade de dizer algo, nós utilizamos um meio para dizer algo. E este meio que nós utilizamos é através do som, que vai passar por todos os lugares. Agora mesmo estou falando com vocês, e o som de alguma forma está chegando ao alcance de vocês. E não existe esta distribuição do som se não houver o ar, o vento, que é o Espírito Santo de Deus. O Verbo atende à vontade do Pai e comunica para nós, e ele faz isso através do Espírito Santo. Então a Trindade trabalha a nosso favor. Pela vontade de Deus, o Verbo de Deus é manifestado e o vento de Deus vem trazer esta palavra ao nosso coração. Estamos debaixo da ação de toda a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está muito bem acompanhado, você está muito bem sustentado. Toda a provisão que você e eu precisamos está ao nosso alcance. Você pode agradecer a Deus por isso? Amém, meus irmãos? Então, a primeira meta que estamos traçando para 2026 é ver Jesus. E Jesus tem esse interesse que a gente aprenda essas coisas, porque foi assim que ele discipulou os seus discípulos, através da observação dos discípulos que andaram com ele. E assim, andando com ele, eles foram vendo, foram observando, foram percebendo como é que Jesus revelou o Pai. Louvado seja Deus, a vontade do Pai, a verdade do Pai. Tudo isso se pode dizer neste desafio. Ver Jesus é o início de todas as coisas. E por isso que disseram: vinde e vede, louvado seja Deus. Vir e ver o que Jesus é, o que Jesus fala, o que Jesus faz, é o passo inicial para todos nós. Veja João 1, verso 14, já li, já citei. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ter visto, ter contemplado a Jesus, foi decisivo para que a obra do Evangelho alcançasse o mundo. Outro texto, escrito pelo próprio João na primeira carta, capítulo 1, verso 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida,
porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estão vendo o interesse do Pai em manifestar a vida para todos nós, e através de nós manifestar para a cidade, manifestar para os bairros, para as escolas, para as universidades, para os hospitais, para os quartéis, para todo o ajuntamento de gente na cidade ou no campo. É assim que Deus programou ou planejou. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Crente e alegre, com o gozo do Espírito Santo de Deus, é um crente que procura ver Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Ver Jesus. Mas como se dará isso, pastor? Eu já confiei que o Senhor está comigo, amanheci com Ele, mas como se dará isso? No dia a dia, durante o dia, você passará por certos momentos que a palavra de Deus vai vir à sua mente e vai te dizer: você se lembra como é que Jesus fez neste ou naquele caso, nesta ou naquela situação? E você naquele momento confie, porque você pode ver que Jesus está tratando sobre aquele assunto. Você não sabe o que fazer, você nem pode fazer, você não tem a solução, mas você que pediu a presença do Senhor, você vai ver Jesus solucionando aquela situação. Você pode glorificar a Deus, amém? Atenção, meus irmãos, o que ganha a sua atenção, o que ganha a nossa atenção é aquilo que nos conquista inteiramente. Se nós temos a nossa atenção dedicada a este ou aquele assunto, é este ou aquele assunto que vai dominar, que vai ganhar, que vai conquistar o nosso momento. Então, o que nós devemos fazer é chamar a atenção do Senhor. Confiar nele, declarar isso para ele, mesmo que você não consiga explicar, ver a Jesus é um momento primordial, inicial, e que realmente vai funcionar no seu dia. Ver Jesus é o início, ouvir Jesus. Veja, Mateus 7, 24 a 27, é um resumo mesmo. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bendito seja o nome do Senhor. Então, todo aquele que escuta estas minhas palavras, escutar as palavras do Senhor, dar valor às palavras do Senhor, memorizar as palavras do Senhor, é um segredo, é um cofre precioso, é um tesouro que você está alimentando na sua vida espiritual. Por isso, a recomendação do Senhor, colocar em prática aquilo que ouve do Senhor. Não ser um ouvinte esquecido, não ser um descuidado, não ser alguém que faz o seu ouvido prestar atenção em outras vozes. Nós temos apenas uma voz para ouvir. Esta voz é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Porque é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem muitas vozes querendo influenciar a sua vida, mas vacine a sua vida, os seus ouvidos com a boa palavra de Deus, porque assim você saberá discernir, separar, desistir das vozes que são imundas, mundanas e que querem destruir a sua vida. Mas quem ouve as palavras do Senhor e pratica, é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Dá trabalho, é cansativo, é dedicação, é tempo separado para o Senhor, mas é edificado sobre a rocha, não é sobre a areia, não é de qualquer modo, não é sem qualquer preço, é com muito custo que o Senhor deseja ver este trabalho realizado. Essa dedicação vai aparecer na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Assim, nós vamos para o que está em João 10, verso 1 a 6. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é que ouve a voz? As ovelhas ouvem a sua voz. E ainda diz: e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando Jesus te chama pelo nome, você não tem dúvida, foi Jesus que chamou. Você não tem dúvida sobre a voz que falou com você. Você terá certeza absoluta, convicção, sem nenhuma dúvida. Louvado seja Deus. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Infelizmente, este é um problema das pessoas estarem ouvindo, mas não estarem entendendo. Aquele que você falou com ele, logo no começo do seu dia, diga para ele: Senhor, eu não estou entendendo, me faça entender a sua voz, o que é que o Senhor quer para mim exatamente agora. Há uma decisão para tomar, há um caminho para escolher, e você ficou em dúvida. Não tenha dúvida, o Senhor está dentro de você, o Senhor está do seu lado, está pronto para te dar a direção. Você pode bem dizer o Senhor, amém? Mas não somente vemos a Jesus, não somente ouvimos a Jesus, mas depois disso, nós amamos a Jesus. Do que vimos e do que ouvimos, isso nos levará ao amor a Jesus. Veja, João 21, verso 15, estamos terminando. Depois de terem jantado, verso 15, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Olha o desejo do Senhor com cada um de nós. Você pode pensar: eu estou um verdadeiro desocupado na obra de Deus, desocupado na casa de Deus, apenas como frequentador, auditório. Não, você pode receber uma missão do Senhor. Preste atenção na voz do Senhor. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo,
andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá, te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Você pode bendizer o Senhor, amém, meus irmãos? Quanta revelação, quanto desejo amoroso Jesus nutriu em favor de Pedro. Será que seria essa a nossa atitude com aquele que nos nega, com aquele que nos deixa, com aquele que se afasta e não se mostra o companheiro necessário na hora crucial? Não, talvez nós não, mas o nosso Jesus. Você pode ter certeza, esse que você cumprimentou no começo do seu dia, não importa por onde você passou, não importa o tropeço que você teve, pode continuar confiando. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele quer dar algo a você para fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está pronto para te restaurar, e não somente para te restaurar, mas para te preparar, para dizer a outros que Jesus ama a eles. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a ideia do Senhor, nos fazer úteis no caminho de levar o amor de Deus. Finalmente, depois de ver, de ouvir, em resultado disso amar, nós aprendemos uma coisa, que devemos repartir isto que conhecemos do Senhor. Pedro foi restaurado para cuidar das pessoas que Jesus ama. Você restaurado para dizer àqueles que ainda não estão entendendo isso, que Jesus ama. Em Mateus 5, verso 13 a 16, são palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O tratamento que Jesus deu a nós, a restauração, a oportunidade, a mão estendida que Ele nos ofereceu, é com este propósito, de nos tornarmos sal da terra e luz do mundo. Você pode louvar o Senhor, e no encontro casual, ou no encontro premeditado que você tiver durante o dia, e o Evangelho sair de dentro de você e for para alguém, volte para a sua casa jubiloso. Senhor, eu te agradeço, a oportunidade chegou, e eu pude transferir o sal, pude transferir a luz, pude transferir uma oportunidade do teu amor, da tua bondade, e estas pessoas estarão mudando de vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em João, capítulo 15, versos 5 a 8 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, meus irmãos? Que maravilha repartir o amor de Deus, o fruto que Deus lhe permitiu produzir, por estar ligado nesta videira verdadeira. Você tem que escolher aqui essa noite, que tipo de vida quer levar. Quero encerrar com este desafio a você. Existem 3 maneiras de viver. A primeira maneira de viver, e que depende da sua escolha aqui essa noite, diante da palavra de Deus, do que Deus está falando ao seu coração, é sobreviver.
Tem gente que você encontra e pergunta, como é que vai? Ele diz, sobrevivendo, sobrevivendo. Para ele, a vida é apenas continuar existindo. Já ouviu gente falando isso? Estou sobrevivendo. Esse é um tipo de escolha. Será que você precisa apenas sobreviver? Apenas existir? O segundo tipo de vida que uma pessoa pode desfrutar neste mundo é uma vida com uma palavra que surgiu pouco tempo agora: resiliência, que é a capacidade de se recuperar diante das dificuldades de uma situação não esperada e que acabou prejudicando as suas perspectivas. Então, é uma pessoa que apenas vive para repor as situações, mudanças que aconteceram na sua vida. É um pouco mais do que sobreviver. É acreditar numa capacidade de se refazer no dia a dia. Essas duas primeiras não parecem a alternativa melhor. A alternativa melhor para o tipo de vida que agrada a Deus, para o tipo de vida que é Cristo vive em mim, é uma vida de rendição. É uma vida de se render ao Senhor. É uma vida de desistir de querer cuidar de tudo, de planejar, de estar esgotado sobre as suas forças, não conseguirem viver como um cristão plenamente em todos os aspectos da sua vida. E nessa questão, esta pessoa que decide se render, é como se ela dissesse, eu me rendo, Deus precisa suprir a minha vida, já não sou mais eu quem vivo, cansei de tentar por mim mesmo, agora é Cristo que vive em mim, bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente toma a decisão por esse terceiro tipo de vida, esteja certo de uma coisa, que você aceita tudo através de Jesus. Tudo que acontecer na sua vida não poderá ser sem a pessoa de Jesus. E quando você toma essa decisão, vou fazer o que Jesus quer que faça, andarei por onde Jesus quer que anda, falarei o que Jesus quer que eu fale, e assim por diante. Então se prepare, porque você notará uma mudança extraordinária na sua vida. E como isso vai acontecer? São 3 atos que vão acontecer na sua vida, e eu vou definir isso para vocês agora. O primeiro é de que você vai passar a viver do modo receber. Tudo que eu preciso está com o Senhor. Eu não preciso criar nada, eu não preciso montar nada, eu não preciso organizar nada, porque Jesus, que vive em mim, tem tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu posso ser. Tudo está em Jesus. Jesus tem tudo e está em mim. Bendito seja o seu nome. Se assim é, a primeira atitude minha é ter fé. A fé de receber. Senhor, eu não sei como realizar isso, mas eu recebo agora. O Senhor está na minha vida, a tua palavra é que me dirige, e eu recebo agora pela fé o que o Senhor quer fazer na minha vida. O segundo passo é regozijar-se, porque você vai receber a maravilha de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, você recebe. Em segundo lugar, você se alegra, você se regozija, porque Deus começará a transformar a sua perspectiva, o seu horizonte, e aquilo que você nem sonhava, nem pensava, vai surgir na sua frente. Bendito seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, depois que você recebe pela fé, depois que você regozija em agradecimento, você reparte com as pessoas. Toda a alegria que Deus lhe deu, toda a alegria que Deus lhe está dando, toda essa experiência que você está vivendo, agora não é para ficar com você, é para repartir. Receber, regozijar e repartir. Vamos dizer juntos? Receber, regozijar e repartir. Vamos dizer mais uma vez apenas. Receber, regozijar
e repartir. O discípulo que Jesus quer ver em nós é um discípulo que ele afirma: eu não sou, mas Jesus é. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não posso, mas Jesus pode. Você pode glorificar a Deus? Esta declaração finaliza o seu dia e você pode agradecer. Você verá coisas grandes que Deus fez, que você jamais pensou, situações que jamais imaginou, mas as providências, as provisões, as saídas, as portas abertas, as pessoas que Deus vai mandar ao seu encontro, você vai terminar o dia dizendo: Senhor, eu só tenho que agradecer. O Senhor desde o começo do dia estava em mim, termina o dia comigo, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor é que me faz repousar em segurança. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus, e que este material bem ampliado, durante um ano, vamos encontrar na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos encerrar com a última oração. Tem alguém que veio aqui essa noite e precisa ver estas realidades do Senhor na sua vida? Quer vir aqui à frente em nome de Jesus? Quer vir? Não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, qual é a sua prova, mas você hoje mesmo vai ver um sinal do Senhor na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pode vir, pode caminhar para cá mais um minutinho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja qual for a situação está diante de você, mas você vai ver a realidade mudar. A realidade é Cristo em mim, esperança da glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos agradecidos pela reunião de obreiros na Assembleia de Deus Ministério Belém, sediada aqui em Pindamonhangaba, neste 5 de novembro de 2025. Pai celestial, ó Senhor que vive em nós, ó Senhor que domina nossa mente, nosso coração. Sim, Senhor, que possamos ver, ouvir, amar e repartir as maravilhas do Senhor em nossa congregação, em nossa família, em nosso bairro, em nossa rua, em nossa nação. Deus querido, Deus santo, opera poderosamente, envia o socorro, a provisão, a providência, o recurso, a pessoa necessária, meu Pai, que tanto estamos necessitando. Assim, Pai celestial, assim, ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, eterno, e assim oramos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.